Bom, gente, estamos de volta, 12 horas mais 54 minutinhos, desta quinta-feira, 3 de fevereiro, iniciando a nossa 15ª temporada e felizes, né? Felizes com o nosso retorno, aguardando notícias da Secretaria, como já falamos no primeiro bloco, e agora no nosso segundo bloco, na nossa chamada sala de visitas, o pessoal aí do Vedacity Vôlei Guarulhos, né? Fico muito feliz, né? E tenho certeza que a nossa equipe e você que nos acompanha também, porque é um trabalho levado muito a sério, que marca o nome da cidade, né? E com resultado muito rápido. Isso significa que houve um tremendo planejamento, né? E disputando a maior competição do país, que é a Superliga de Voleibol, né? Eu começo com você, Marcílio, boa tarde. Viu? Obrigado por atender o nosso convite, né? Mais uma vez. Tenho certeza que o programa ganha muito com a sua presença e com a do Guilherme também. Boa tarde. Imagina, Ulisses, obrigado. A gente brincou aqui, a gente considera que a gente está num bate-papo de casa. Sim. Que a gente já vem tanto aqui para dividir as emoções com vocês que a gente já tem carteirinha. Já tem carteirinha, né, Tassinho? Então a gente, cara, só agradece o espaço e principalmente a cobertura, falar do Vedacity Vôlei Guarulhos para a gente, para a cidade, é tão fundamental quanto que a gente está fazendo lá dentro de quadra. Então, para a gente é muito legal ter esse cara aqui em todos os jogos. Então, a gente só agradece todo o apoio de vocês. Juliano, Marcelo, nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas eu acho que sempre vale a pena repetir, até porque eu usei a palavra agora, planejamento. Isso não é uma coisa que, né, aconteceu do dia para a noite. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Temos telespectador que nos acompanha, muitos talvez não tenham assistido, né? Para saber da história realmente. Quando que surge a ideia, na verdade, por trás do Vedacity existe um clube? Fala um pouquinho sobre isso. Ulisses, é legal você abrir espaço para a gente falar disso, porque hoje é mais fácil a gente olhar e ver as coisas acontecendo, né? Mas quando você olha lá atrás, ainda na Superliga C, né? A gente montou um time para disputar a Superliga C, que já é uma competição que está cada vez mais difícil de ser concluída. Então, a gente foi campeão da Liga C. Nós depois estivemos disputando a Liga B. Na primeira tentativa, nós conseguimos o acesso para a Superliga A, que é a Elite, né? Sim. Então, nós estamos entre os 12 melhores clubes do Brasil. Até então, o ano passado foi nossa primeira... E eu falo, é muito difícil chegar, mas é três vezes mais difícil permanecer. Sim, exatamente. Então, ano passado, a gente não brigou para rebaixamento, a gente brigou por playoff. Esse ano a gente já conseguiu dar um degrau a mais, vice-campeonato paulista, né? A gente é vice-campeão paulista. O campeonato paulista é como se fosse uma mini Superliga, porque nós temos lá 5 participantes de Superliga. É um campeonato extremamente... É o estadual mais importante do Brasil. E aí... terminamos o turno da Superliga entre os 5 primeiros, que nos classificou para a Copa Brasil, que é a primeira vez que nós estamos disputando a Copa Brasil. E foi agora recentemente. E a felicidade de estar aqui hoje entre os 4 melhores clubes do Brasil. Então, que nós conseguimos a vaga para a semifinal e estávamos juntos com Minas, com Campinas e com Cruzeiro. Sim. Isso daí já mostra... a honra de estar junto com esses potenciais aí, ou com esses tradicionais clubes, né? Então, ele foi realmente planejado. A gente não esperou botar uma gestão profissional e todo esse processo quando a gente está agora. A gente planejou lá atrás. Você preside uma associação, né? Um clube, né? Isso. Que é a Associação Índios Guarus. Índios Guarus. Isso. Ela que tem o CNPJ que ela que está inscrita na federação, na confederação, é esse o clube. Através desse CNPJ, a gente disputou a Superliga C, aí ele foi credenciado para B e ele foi credenciado para... O clube foi criado para fazer frente ao voleibol ou como é que funcionou isso na época lá? Não entendi. O clube foi criado para fazer frente a esses compromissos com o voleibol? Foi essa a ideia? A gente já criou pensando nesse planejamento de subir os degraus. Óbvio que o planejamento ele tem que ser coerente com a prática. O esporte não nem sempre... Concordo com você. Mas, assim, esse processo, isso que a gente está vendo na quadra, ele é reflexo desse planejamento. A Vedacity faz parte dessa história desde o início ou uma coisa que aconteceu mais recente? Desde o iníicio.
sempre Lá atrás, Liga C já estava... já estava lá. A Na Vedacity. verdade, assim, a Liga C, ela tava. A gente tinha um contrato já para a Liga B, se a gente classificando para a Liga B, mas ela que propiciou a gente dar essa sequência. E aí, né? para alimentar o nosso telespectador com a informação, quanto tempo levou desde a ideia de olha, vamos estar à frente de um clube, e a ideia é o voleibol, até se chegar à Superliga, que é, sem dúvida, você já falou, eu já falei. É meteórico, é assim, muito eu vou te falar, Ulisses, a gente, quem vê a nossa história, ela toma um susto, né? Porque nós estamos falando de 2019 para cá, entendeu? Então, a primeira temporada, a gente disputou a Liga C, aí a 19 foi a temporada de Superliga B, e nós estamos falando de 2 anos e meio, nós estamos na elite do voleibol. Então, assim, tem clubes extremamente respeitados que ficaram 3, 4 tentativas de Superliga B para subir, entendeu? Então, assim, cada vez mais, olhando assim, a gente fica assustado mesmo de ver. Mas, ao mesmo tempo, me fizeram uma pergunta disso também, né? Mas você fica surpreso? Eu vou falar, eu não fico surpreso, porque a gente planejou isso. Quando tem planejamento, A gente tem... nada é surpresa, né? Tinha traçado isso, não é arrogância, não é menosprezo, pelo contrário, a gente respeita muito, mas a gente planejou isso, entendeu? Então, eu acho que isso é uma concretização de um planejamento. Pois é, e não deve para ninguém, porque conquistaram a vaga, não é? Exato. Vaga que pertence ao clube que é aqui, a sede aqui de Guarulhos. Já que você falou que não deve para ninguém, outra coisa que a gente leva muito a sério, sim, né? a gente nunca atrasou um dia de salário. E o Guilherme está aqui já indo para 2 anos com a gente, ele pode comprovar isso. Na questão da vaga que foi conquistada, né? Não, mas é isso, né? Mas eu acho que é importante. Esse também Obviamente, faz parte desse trabalho de outras gestão. pessoas estão envolvidas. Sim. Né? A própria Vedacity abraçou isso. Aliás, parabéns à direção da Vedacity. Né? É gente séria trabalhando. Parabéns, viu? Obrigado. Eu vou voltar com você. Mas antes de passar o microfone, eu lembro da apresentação aqui do Guilherme, né? Logo no início, quando você trouxe. Fala um pouquinho sobre isso, né? Eu perguntei para você em off aqui, como é que foi esse olhar para o Guilherme aí? Superliga, quem é que nós vamos trazer? Como é que foi a história dessa relação com o professor Guilherme? Cara, quando a gente ganhou a vaga para elite, né? A gente precisava de ter um olhar que olhe para a formação, para a base, um técnico que consiga enxergar esses valores ali de pegar o atleta e lapidar o melhor dele, para que ele implementasse isso. E isso mais uma coisa de planejamento. Não é só por a gente dar oportunidade. Nós ainda somos um oitavo ou 7º orçamento da Superliga. Então, eu não posso imaginar que eu vou brigar de igual para igual com Campinas, que tem entre o 3º e 4º orçamento, sendo que se eu não tiver esse olhar aí para revelar jogador, para ter esse plantel dessa forma. Sim. Então, e o Gui era um cara que tinha 6 anos com o Neri Tambeiro, que era o técnico do Minas, extremamente respeitado, então um trabalho muito bem feito, e muitos caras que hoje estão na seleção brasileira passaram na mão dele. Bacana. Então a gente falou, esse cara que a gente... E deu uma sintonia, porque a primeira reunião nossa foi virtual, porque estava no meio de pandemia, entendeu? Então, aí ali a gente falou, cara, vamos construir juntos, e felizmente deu super certo. Que bom. Então, estou muito feliz com o presente que ele nos deu aí, que é a chegada da seleção brasileira. Sim, passa o microfone para ele aí, a fera Guilherme Novaes. Guilherme, mais uma vez, obrigado, viu? A gente sabe da correria de vocês, né? Nessa retomada agora, o retorno, né, da Superliga. E vocês abriram um espaçozinho para nos atender aqui. Obrigado também a você pelo carinho, viu? Boa tarde. Bom, boa tarde, Ulisses, Tassinho, Juliano e a todos que nos acompanham. Felicidade enorme. Né? Afinal, foi aqui a minha apresentação com a equipe, então eu tenho um carinho muito grande, tivemos outras oportunidades também. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. Né? Avançando rápido aí nessas conquistas todas. Já começo com você te parabenizando, né? Obrigado. Essa convocação que é recente, para você estar à frente da seleção brasileira na categoria sub-20, é isso? Sub-21. Sub-21. Pois é, parabéns, viu? Obrigado, Ulisses. Parabéns. Bom, eu vejo como mais uma conquista, né, desse projeto
que já está tão consolidada no cenário nacional, né? É uma conquista de todos nós, afinal, os resultados da equipe, tanto no ano passado quanto desse ano, com certeza impactaram para a decisão, né? E estou muito feliz, é a realização de um sonho à frente de uma seleção brasileira. Tá certo. Juliano. Nós trouxemos o Guilherme, eu me lembro bem, o Guilherme vai se lembrar, o Vôlei Guarulhos foi o primeiro clube que você dirigiu, de fato, como técnico, e já chegando numa Superliga. Então você imagina a responsabilidade, né? O Vôlei Guarulhos subiu para a elite e o Guilherme veio comandar a equipe. E eu queria te perguntar o seguinte, Guilherme, um primeiro ano, ali na trave, quase se classificou, chega no segundo ano, a gente fez as contas aqui, 9 jogadores chegaram. Desses 9 jogadores, somando os que já tinham, até agora a equipe tem um vice-campeonato paulista e está ali entre as primeiras posições na Superliga. É difícil a gente falar de um plano, avaliação, porque ainda tem todo um segundo turno pela frente. Mas esse momento até dezembro, principalmente o Campeonato Paulista, onde você montou um time, pôs para jogar vice-campeão. Eu queria que você fizesse essa análise. Bom, porque foi um tempo curto de trabalho, relativamente curto. Perfeito. Primeiramente, sempre fiquei muito confortável, né, apesar de ser uma grande responsabilidade, né, estar assumindo de cara uma equipe na Superliga, essa coisa toda, mas todo o planejamento, toda a gestão que o Anderson desenvolveu sempre me deu muita tranquilidade para encarar esse desafio. Inclusive nas maiores dificuldades, sempre nos blindando e dando tranquilidade para o nosso trabalho. E, como consequência, né, a gente dando continuidade para esse trabalho, numa nova temporada, nos conhecendo melhor, tudo isso facilitou a elaboração e a construção dessa nova equipe para essa temporada, né? E, com certeza, acabou influenciando nesses resultados que a gente vem tendo até agora. Né? Como você bem mencionou, nós temos ainda o retorno inteiro pela frente, a gente sabe da dificuldade que está essa competição, mas gosto sempre de falar, são passos sempre muito sólidos, né, que o Anderson vem estruturando e vem dando muita tranquilidade para a gente, ali dentro de quadro, a desenvolver o trabalho. E um outro detalhe, Luiz, que eu queria destacar aqui, nós fizemos a Superliga o ano passado com um ginásio vazio, né? E esse ano nós temos a presença do torcedor, que é um torcedor bem animado, viu, Ulisses? Até fica o convite. Aí, para quem não foi, vai lá. Tem baldinho amarelo para todo mundo, né, Anderson? E o legal é que, além da chegada do torcedor, o time tem uma invencibilidade em casa. Se eu não me engano, acho que foi na temporada... No Paulista foi uma derrota só, se eu não me engano, né? Na Superliga também foram poucas derrotas. O Vedacity Vôlei Guarulhos já faz canelinhas tremerem lá na Ponte Grande. A presença do torcedor, claro, aliado ao seu trabalho, evolução, enfim, mas você acha que a presença do torcedor tem sido fundamental ali nos jogos? Com certeza. O torcedor, ele chega nessa temporada com uma energia diferente, né, e nos empurra todos os jogos, sempre nos apoiando nas dificuldades e vem fazendo a diferença. A gente tem um carinho muito grande e é uma alegria muito grande tê-los eles com a gente, né, nessa caminhada, né, Anderson? Eu acho que até isso é legal o Juliano falar, porque a gente ficou uma temporada inteira, Ulisses, a estreia da Superliga sem torcedor, né? Sim. Então, quando a gente mais queria trazer ali para a cidade, né? Para falar, pô, é o time da nossa cidade na elite. Putz, foi o ano inteiro sem torcedor. E aí, quando a gente teve a felicidade, foi aos poucos gradativo, né? A gente viu o quanto que eles faziam falta, o quanto que era necessário. Porque tem jogo que eles botam o time assim para lutar. É um time muito batalhador, que é difícil a gente desistir do jogo, assim, sabe? É um time que pode perder, mas ele perde lutando. O próprio Minas foi assim. O Campinas, na final do Campeonato Paulista, foi assim. O Vôlei Guarulhos fez 1-0, eles viraram o jogo. No terceiro set, o Vôlei Guarulhos em cima, o quarto, tie-break. Por isso que eu falo da presença do torcedor, aquele ginásio veio abaixo, né? E o legal, né, Anderson e o Guilherme, a gente conhece a Ponte Grande, né, Ulisses? É um ginásio muito próximo da quadra, né? Então a pressão ali é gigante. Já virou um caldeirão mesmo. Caldeirão amarelo. Estamos com imagens aí que a produção separou, Minas e Guarulhos.
Guilherme, nós terminamos o primeiro turno em dezembro, depois houve paralisação por conta das festas de fim de ano. Na retomada em janeiro tivemos problemas sérios, né? Com relação à pandemia, jogos que foram suspensos. E no meio do caminho, uma Copa Brasil, com resultado maravilhoso. Ficamos aí, passamos para a semifinal, não é isso? Perfeito. Foi, se não me engano, dia 27 e 28 de janeiro, né? Se não me engano. Isso, é isso, né? A competição foi em Blumenau. Sim. Esse jogo que a gente está assistindo agora da semifinal. Certo. Inclusive o Minas acabou se sagrando campeão. Sim. Ou seja, perdemos aí para o campeão, não é isso? Exato. Esses jogos que... Bom, agora retomando, né, a Superliga, esses jogos que foram suspensos já tem data certa, já a direção da competição já está cuidando disso, de marcar novas datas? Como é que está essa questão? Já sim. Tivemos 3 jogos adiados, né, sendo que os jogos contra o Minas e contra o Berlândia já possuem datas. Tá. E estamos no aguardo de uma definição de data para o confronto contra o Blumenau. Certo. Né, ainda não temos essa data ajustada. Tá. Mas vai, com certeza, impacta, né? Nós estamos falando aí de 1 mês e 20 dias para encerrar o retorno, e nós temos 11 jogos para estar cumprindo nesse... Até agora, nossa posição é o 6º lugar, né? Se não me engano, 21 pontos. Isso, só que nós temos 3 jogos a menos. É por isso que eu estou perguntando, então... dos 21 pontos aí. Né? Que legal, acho que estamos numa posição bastante positiva, não é isso? A nossa ideia é brigar o máximo possível no próximo do topo da tabela. Tá. Né? E assim como foi a definição da Copa do Brasil, nós terminamos em 5º no turno. Né? Tivemos a oportunidade de pegar o 4º colocado, que foi o César, e conseguimos passar. Tá. Então a gente vê 3 grandes potências nessa competição, que é o Sada Cruzeiro, o Minas Tênis Clube e Campinas. Tá. Então, a gente enxerga que, escapando desses confrontos, nós temos mais possibilidades de estar avançando e buscar, novamente estar entre os 4 melhores do Brasil. Tá. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o Guilherme, até para o Anderson, é o seguinte: por conta da Covid, né, alguns jogos foram, como nós dissemos, cancelados, vão ter jogos muito próximos uns dos outros, né? Como é que vai fazer essa preparação, a recuperação dos jogadores? Haja vista que o vôlei também consome bastante ali no jogo. Com certeza. O voleibol é um esporte de muito impacto, né? Então, os joelhos dos atletas, ombro dos atletas, acabam sofrendo bastante. Diga, né? O Rogerinho não salta tanto, mas é um cara que... que vai tudo nele, né? Ele corre para tudo quanto é lado, bate na placa, na arquibancada. Mas, assim, nós confiamos muito no trabalho desenvolvido até agora, né? A gente acredita muito nos processos, na construção da equipe, que começou lá atrás, uma preparação na areia, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar muito forte, né? Então a gente acredita muito nesse grupo, né? Nessa equipe multidisciplinar, para que dê sustento aí para a gente atravessar essa grande sequência de jogos, né? Que realmente é um desafio. Hoje você tem na mão todos os atletas liberados, na questão Covid e outras questões que possam tirá-lo da quadra. Como é que está essa questão? Todos sim, nós temos o respaldo, né, do patrocínio da Prevent Senior. Sim. Então eles nos oferecem toda a estrutura, desde do teste para o Covid, até o retorno dos atletas com avaliações completas. E isso também favorece bastante no fato de a gente tomar decisões mais assertivas, né? Sim. Então nós tivemos um período que tivemos as contaminações e já tem mais de quase um mês, né, Anderson, que a gente não tem novos casos. Quantos atletas compõem a equipe principal do voleibol Guarulhos? Hoje nós temos 13 atletas adultos e mais 5 atletas do juvenil que fazem parte dos treinamentos, dão todo o suporte para nós. E nós estamos sem casos na equipe e isso faz com que a gente consiga nos preparar bem e chegar forte aí para Bom, agora a retomada da competição é contra o Goiás, não é isso? Isso, jogamos nesse sábado contra o Goiás, lá em Goiânia. É um jogo muito difícil, é um adversário, mais no fundo, mais atrás da tabela, mas é um time que conta com jogadores experientes. Joga em casa, né? Joga em casa, então a gente tem que estar muito focado e atento aí, ó. Tomara que venha um bom resultado. Tomara. Volta lá pro Marcelo. Marcelo, ano passado terminamos o ano avançando com você nas questões, e você valorizou, você mesmo colocou ainda há pouco, que como uma das opções pelo Guilherme foi a questão da base, né? Que vocês querem realmente
trabalhar com isso de forma bastante sólida, né? E com planejamento. Vocês avançaram no passado também em categorias menores. Como é que está essa situação hoje? Já está retomando agora, né? Agora, acho que a próxima semana já tem retomando as atividades lá na Ponte Grande. Agora de uma forma mais planejada, assim, né? Porque a gente assumiu meio para dar continuidade, né? Então, agora já com coordenação, com os professores já determinados. É um processo muito legal, porque precisa ser na Ponte Grande para ele brilhar o olho, de ele encontrar entre um treino e outro os caras do adulto, ele ter a chance de ter lá o técnico da seleção brasileira agora olhando. Então, assim, tudo isso, todo esse ambiente favorece não só para aquele atleta que quer ser profissional, porque geralmente esse funil aí, Ulisses, ele é difícil de ultrapassar quando ele vai ser profissional. Mas não tenho dúvida que carrega para todos aqueles atletas uma transformação, que o esporte é mágico, que você sabe muito bem que ele faz, né? Então, a base está muito fértil. Os flechinhas. Os flechinhas estão... Poxa vida, ficaria aqui horas, né, conversando com essa dupla aí de vitoriosos, né? O pessoal do voleibol Guarulhos, Vedacity. Mais alguma questão, Juliano, que ficou em aberto? Não, só dizer e reafirmar o compromisso do Câmara Esportiva ao lado do Vedacity Vôlei Guarulhos na torcida. Aliás, eu queria também que o Anderson passasse o segredo da calma nos jogos, porque não importa o placar, ele fica ali intacto atrás da quadra, na mesma posição. Porque como ele mesmo já disse, não tem nada de surpresa, né? Mas ele fica... Pode estar 2-0 a favor, 2-0 contra, 14-14 num tie-break, no terceiro set. Parece calmo. Não, outro dia eu tava comentando até com o Tassinho, eu falei, Tassinho, repara no Marcílio, ele ficou 10 minutos assim. Não, mas é claro, a gente sabe o relato das minhas filhas falando sobre isso. Falou, pai, eu não te reconheço lá, não. Não, mas obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez, que seja o reinício de trabalho na temporada recheado de sucesso, viu? Parabéns. Eu que agradeço, e sempre em casa, então sempre à disposição, Cláudia, Camila, Ícaro. É só falar Câmara Esportiva que a gente já sabe que está em casa. Tá bom. O Guilherme Guilherme, em breve, papai também, né, Guilherme? Pela segunda vez, mais um menino. Tem que montar um time de vôlei, né? Já está pensando na... Não, e o mais velho leva jeito, viu? Que já vi lá brincando Guilherme, com a bola. Te parabenizei no início do programa pela sua convocação. Agora, trabalho dobrado, né? Seleção brasileira... Já tem aí um planejamento para isso? Qual é o envolvimento que você tem com a seleção? A partir de quando? Como é que está essa questão? Bom, a gente deve iniciar a preparação 23 de maio e o principal compromisso no ano é o Sul-Americano. Tá. Vai ser no Peru, de 12 a 18 de setembro. Tá, legal. E Com certeza você já tem um desenho do que você quer fazer, não é isso? Com certeza. A gente não sou eu sozinho, temos toda uma equipe muito competente e vamos desenhar aí o melhor pro voleibol brasileiro. Que bom. Quantos anos você está, Guilherme? Tenho 34 anos. Menino. Imagina o futuro, que tem o Guilhermão aí, né? Que bacana ter você aqui também, viu? Obrigado, Deus abençoe vocês, né? Leve o nosso abraço à direção lá da Vedacity, né? A toda a sua equipe de trabalho, a você com os seus parceiros na comissão técnica e seus atletas, né? Que seja um ano realmente abençoado. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Se Deus quiser. Juliano, vamos embora? Vambora. Vamos. Bom, gente, foi o primeiro programa da temporada. Obrigado, Tassinho. Né? Nós voltamos na próxima terça-feira, a 12h30, com mais notícias do esporte local para você. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.